três bairros emblemáticos de Estremoz: o do Castelo, o de Santiago e o de Santo André. Como eram na sua origem e o que ainda hoje conservam de monumentos e caserio. O primeiro podemos considerar o bairro do Castelo. Compreendia tudo o que tinha sido construído dentro dos muros do castelo e existia neste bairro uma pequena praça, a qual da parte do oriente se apresenta a Igreja de Santa Maria do Castelo, mandada construir pelo cardeal rei Henrique e matriz ao tempo, pertencendo à Ordem de Avis. Tinha um prior que era juiz da Ordem da Comarca, 4 curadores da mesma ordem e um tesoureiro. O templo apresenta 3 naves e esta igreja era a principal da comenda da Ordem de Avis. Ao lado esquerdo, o paço da audiência de Dom Dinis, o saleiro comum e a edificação construída com as molas dos fiéis no ano de 1733, que é a ermida do Senhor dos Inocentes. Da parte norte desta existia então uma casa de armas, também fundada por Dom Dinis, onde Dom Nuno Alves Pereira, antes da Batalha de Atoleiros, mandou equipar muitos dos soldados que pelejaram. Neste antigo palácio tiveram ainda moradia os alcaides-mores da vila, Estremoz, os quais o habitaram por muitos anos. Mais tarde, por morte do alcaide-mor Dom Sancho de Noronha, sexto conde de Odmira, no ano de 1641, uniu-se à alcaidaria-mor de Estremoz à Casa de Bragança e Sua Majestade Dom Pedro II, durante a Guerra da Restauração, destinou o antigo palácio de Dom Dinis para servir de armazém de pólvora e munições, acontecendo que no dia 17 de agosto de 1698 ocorreu um enorme incêndio, seguido de explosões que destruíram todo o antigo palácio e grande parte do casario da parte alta da vila. Passados então 40 anos, em 1738, mandou el rei Dom João V fundar neste local uma sumptuosa casa de armas que continha, segundo os livros de assentos militares, armamento para 40.000 soldados. Tem então ainda destaque em toda esta envolvente a célebre torre de homenagem, toda marmoreada, com os seus 27 metros. No seu cume pode-se ainda divisar vilas e cidades do nosso Alentejo: Cabeça de Vide, Fronteira, Veiros, Monforte, Évora-Monte, Vimieiro, Arraiolos, Avis, entre muitos outros lugares. Esta torre tinha 3 primitivos compartimentos, abobadados, que se encontravam no seu périplo de subida dos 125 degraus. Numa destas salas permaneceu escondido o condandeiro, com o conhecimento do rei Dom Fernando e o beneplácito amoroso de Dona Leonor Teles, episódio que falarei em breve com mais detalhe. Destas 3 casas interiores, no tal incêndio dos armazéns da pólvora, ficou destruída uma delas e houve danos ligeiros nas varandas e algumas ameias da torre. Parte dos aposentos do castelo sofreram poucos danos e no lugar em que faleceu a Santa Rainha Dona Isabel, mandou mais tarde a Rainha Dona Luísa de Gusmão erguer uma capela em cumprimento de um voto que havia feito a Deus se lhe concedesse a vitória portuguesa sobre o exército castelhano que sitiava a cidade de Elvas.
Dom Pedro II também deu alguns benefícios a esta capela, dotando-a de alguns melhoramentos de monta. Mas foi o rei Dom João V que mais pugnou pelo enriquecimento geográfico da capela, mandando que fosse ornada de pinturas alusivas à vida de Santa Isabel e ofertando uma bonita imagem da santa para a veneração dos fiéis. Existia ainda no perímetro do castelo a cadeia pública da vila e de fronte da mesma chegou a haver uma capelinha dedicada a Nossa Senhora da Assunção, para que nela se dissesse missa nos dias santos aos presos. A maioria parte da nobreza da vila vivia na zona do castelo, porém, quando dos incêndios e explosões, ficaram as suas casas danificadas e mudaram-se para a parte baixa da vila, assim como o Senado. No perímetro muralhado do antigo castelo existia ainda uma judiaria que remontava à data do primeiro foral de Dom Afonso III, a qual ficava na antiga rua de Santarém. Falemos então agora do bairro de Santiago. Portanto, podemos considerar que o segundo bairro da vila era o de Santiago, nome que tomou da igreja paroquial deste santo, a mais antiga de Estremoz. Principiava além da porta de Santarém e continuava por uma suave descida que terminava no baluarte de Santiago. E antes de se fazer esta fortificação, no século XVII, estendia-se ainda até à ermida de São Lázaro e ao ribeiro da vila. O seu terreno é elevado em todo o casario e as suas muralhas assentam sobre um conjunto rochoso que muito contribuiu para a edificação das muralhas defensivas no local. Não havia, então, quando se fez estas construções, água de fontes ou de poços, e foram criadas algumas cisternas que suprimiram aquelas faltas. Neste bairro acortelava-se ainda uma parte dos soldados da guarnição, cujos quartéis o povo custeou. Num terreiro ao fundo do que agora se chama a Rua Direita, a igreja paroquial de invocação a São Tiago pertenceu à Ordem da Bis, com a irmandade de um prior, 2 beneficiários e um tesoureiro. O templo é pequeno, mas congrega 7 bonitos altares. No bairro existiram ainda 2 albergarias, a primeira de invocação na Nossa Senhora dos Mártires e a segunda de Nossa Senhora do Pranto. Da primeira fizeram os irmãos provedores um fidalgo residente de nome Nuno Fernandes Nigelo, morador então em Estremoz. Isto aconteceu então em março de 1451. E a existência de um segundo provedor é testada por um testamento que diz que era Bartolomeu Fernandes, também morador em Estremoz, que em 1458 deixou então avultadas rendas a cada uma destas albergarias. Dos encargos do bairro de Santiago estava ainda o Hospital de São Lázaro, na qual se prestavam cuidados aos leprosos e que a rainha Santa Isabel tantos benefícios e assistência prestava conjuntamente com as damas da sua corte. O hospital extinguiu-se logo que esta terrível enfermidade foi mais debelada, e desta construção apenas se conservam as ruínas da ermida consagrada a São Lázaro e os vestígios de um poço, um tanque que se apelidava de Gafaria, dado que estes enfermos também se apelidavam de gafos. Seguindo para a parte baixa da cidade, temos Santo André,
que era um bairro que compreendia toda a parte baixa da vila e estendia-se por muitas ruas e espaçosas praças e terreiros. Os terreiros de Santo André, o do Grande Rocio, o de São Brás, e todos eles tendo a envolvência de edifícios de grande traçado e de casas novas. No terreiro de Santo André estava a Casa do Senado, e neste terreiro realizavam-se feiras ou mercados todos os sábados, muito frequentadas pelo povo dos arredores da vila. Junto a este terreiro estava ainda a paróquia da Igreja de Santo André, que pertencia à Ordem de Bis. Foi um templo fundado no ano de 1724, de magnífica fachada e de uma só nave com 7 capelas. A abóbada da igreja ruiu em outubro de 1940, felizmente sem ninguém no seu interior, possivelmente afetada na sua estrutura pela causa do grande sismo acontecido em Benavente no ano de 1909. No seguimento deste acontecimento, nunca foi manifestado pelas entidades vigentes o interesse em reabilitar o espaço para a continuidade do culto. Passados 20 anos, em 1960, os termocenses são surpreendidos por uma determinação que visou demolir toda a estrutura da igreja para que depois fosse construído o Palácio da Justiça. Nunca extremosos termocenses esqueceram esta imponderada decisão, e todos de gerações mais antigas recordam com mágoa esta perda de património. Perto desta igreja encontrava-se e encontra-se ainda a Igreja de São Miguel, que se apelida no comum por Anjo da Guarda, muito antiga, pertencente à Santa Casa da Misericórdia de Estremoz, que reuniu neste local desde o ano de 1502 até ao ano de 1611. A Mesa da Misericórdia concedeu ainda à data o uso da igreja à Irmandade dos Clérigos de São Pedro, por uma escritura de 1753. Esta Irmandade fez ainda alguns melhoramentos notáveis no espaço e nos seus 5 altares. Encontra-se ainda no interior uma bonita capela, pertencente a Martim Rodrigues Satoleiro, que na mesma foi sepultado em 1409. Desta presença tomou o arruamento o nome de Rua da Misericórdia. A Igreja de São Miguel foi ainda paróquia de Santo André desde o ano de 1705 até ao de 1724, enquanto duraram as obras do novo templo paroquial dedicado a Santo André. Ainda no bairro de Santo André, o grande terreiro do Rocio, o primeiro na grandeza do seu perímetro, cercado de conventos e casas nobres. Da parte do sul, e em frente, o convento da Congregação do Oratório de São Filipe Neri, a oriente, o Mosteiro das Maltesas, o Arsenal Provincial, da parte norte, a Igreja de São Francisco e da parte do ocidente, mais casas fidalgas. Seguindo então em frente, temos o Terreiro de São Brás, que deve o seu nome a uma ermida de evocação deste santo, e nesta ermida nos dizem as crónicas que rezou o condestável Dom Nuno Alves Pereira antes de partir para a Batalha dos Atoleiros. Da parte oriental fica o vetusto convento de São Francisco, o mais antigo de Estremoz. Falarei em breve de modo mais detalhado. Da parte do ocidente, mais casas nobres, e da parte do sul, o lago e fontes. O Lago Grande do século XVII está situado na parte sul. É quadrado e coberto de lajes de mármore branco,
No centro, a estátua de Saturno, que cedo o povo apelidou de Gadanha. A água que alimenta nasce no princípio do Rocio de uma fonte chamada à data de Nova e corre por um aqueduto que atravessa todo o Rocio e vem-se aguar no lago por uma grande vieira de mármore. Quando D. Nuno Álvares Pereira congregou as suas forças para a grande Batalha dos Atoleiros, junto de Fronteira, foi nos terrenos do Rocio se acantonaram as suas tropas. Nesse tempo havia um ribeiro que atravessava o Rocio com uma nascente e um carrascal que acompanhava grande parte das margens. Foi então neste local, segundo as crónicas, que D. Nuno Álvares Pereira proferiu a célebre exortação de quem não quisesse ir à batalha se apartasse e passasse para o outro lado do ribeiro. Foi sempre Estremoz muito fértil e abundante de água, e junto ao lago encontramos a Fonte das Bicas. Tudo indica que foi construída em finais do século XVI e tinha contigo um tanque onde se lavava roupa e que em 1905 esta utilidade foi transferida para o lavador público. Temos depois a fonte do Hospital de São João de Deus, que foi construída em 1834 e anteriormente estava junto à ermida de São Brás. Muito perto da Torre das Coraças e de um convento que teve freiras clarissas e mais tarde frades agostinhos, encontra-se a fonte do Espírito Santo, mandada construir pelo Senado de Estremoz em 1834. Nos primórdios da sua construção tinha um chafariz para o cinema bebeira e nos anos 60 do século XX foi o chafariz removido em nome de um pesedo desafogo para o trânsito circulante. A Fonte dos Corrais, na antiga rua deste nome, na atual rua Brito Capelo, foi mandada construir pela Câmara Municipal em 1907. Posto isto, visite então Estremoz. Conheça o seu património histórico nas suas várias vertentes religiosas, profanas. Descubra ainda muito do que o local vai sugerir.